A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abapai aqui na TV Monte Sião. E para mim, como sempre, é um prazer estar aqui para mais uma vez compartilharmos mais uma porção da palavra de Deus. E eu fico sempre feliz e contente em saber que você está aí do outro lado nos acompanhando e com aquele grande desejo de aprender mais sobre a palavra do nosso Deus, sobre a Bíblia Sagrada, tá ok? Eu quero, assim, inicialmente compartilhar com vocês os nossos contatos. O meu número de telefone é o 0 operadora 75 9151 6907. E o meu e-mail é o er_dantas@hotmail.com. E o meu Facebook é Emerson Dantas de Roberta, ok? Emerson Dantas de Roberta. E o Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas, tá ok? Roberta Mascarenhas. Nós também estamos agora, assim, com o Periscope, já estamos assim seguindo algumas pessoas, sendo seguido por outras pessoas, e você pode procurar lá, Emerson Dantas de Roberta, no Periscope, e vai ser um prazer ter você me seguindo, também seguir você, e eu estou assim me organizando aqui com a diretoria da TV Monte Sião, para que dentro em breve estejamos também transmitindo em tempo real, tá, ao vivo, internacionalmente, pelo Periscope, o programa Abapai aqui no estúdio da TV Monte Sião, tá bom? Então vamos trabalhar para isso aí, e eu sei que vai ser uma bênção para todos. Bem, eu estou pastoreando e também atuando como presidente da Igreja Batista Aba, aqui no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana, e no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança, que é colado com o Hospital da Mulher. E eu quero compartilhar com vocês agora as nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, nós temos nosso culto de oração. E às quintas-feiras, às quintas-feiras, 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de doutrina. Uma bênção. Estamos assim no mês da juventude, agora o mês de agosto, recebendo pregadores, cantores, né? Essa semana mesmo estiveram conosco pregando, na quinta-feira, pastor Peixe, da Igreja Batista Central, cantando também Sérgio Nascimento. Domingo passado recebemos Danilo Alcântara pregando, Luiz Magalhães cantando. Semana retrasada recebemos também Fredson em banda, cantando e louvando ao Senhor. De maneira que estamos assim recebendo pregadores e cantores nesse mês da juventude abençoado e tem sido um mês de enlevo e de edificação para as nossas vidas, tá ok? Aos domingos, 10 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, temos a nossa revista Compromisso e estamos estudando nesse trimestre as doutrinas dos apóstolos, não é? As principais doutrinas da Bíblia. E tem sido realmente uma bênção. Aos domingos, ainda 2 da tarde ou 14 horas, nós temos o programa Abapai, ali na Rádio Cidade FM, a frequência é 88.9, Rádio Cidade FM, 88.9. Para você que está em outra localidade, outra cidade, outro país, enfim, você pode também acompanhar o nosso programa ali na Rádio Cidade FM, o programa Abapai, na Rádio Cidade FM, por meio do nosso endereço eletrônico, que é o www.portalcidadegospel.com.br. Então, pela web, você pode acompanhar e nos ouvir ali no programa Abapai, na Rádio Cidade FM, tá ok? Muito bem. Então, essa é a nossa programação. Você é o meu convidado, a minha convidada, desde que ainda não esteja congregando, tá ok? Para fazer uma visita para nós e, como eu sempre falo, quem sabe também se tornar parte da nossa família, a família Ibabe, a família da Igreja Batista Aba. Amém? Muito bem. Queridos, olha, como sempre estamos assim preparados para começar aqui o nosso estudo de hoje. E eu já estou pronto do lado de cá, creio que você também já está pronto do lado de lá. Então, apertemos os cintos, porque o programa Abapai está no ar. Bem, eu quero mais uma vez lembrar que estamos estudando teologia. A matéria específica da teologia é a teologia sistemática. Como o próprio nome sugere, estudamos as principais doutrinas da Bíblia de forma organizada. E agora estamos estudando especificamente Cristologia, que é a doutrina do Cristo,
quem é Cristo segundo a palavra de Deus, não segundo o que eu acho simplesmente ou qualquer outra pessoa acha, mas o que é que a Bíblia diz sobre o Cristo de Deus, tá bom? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o nosso estudo está sendo baseado no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, cujo autor é Meyer Pirma e a editora é a editora Vida, tá certo? Você pode adquirir, inclusive, lá na Livraria Evangélica Proclamar com o pastor Antônio, esse livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e vai lhe servir de muita edificação para a glória de Deus, tá bom? Muito bem, queridos. Então, vamos agora mergulhar no nosso estudo? Então vamos lá, vamos ver aqui o nosso slide. E nós temos esse primeiro slide aí muito bonito, não é? E aí nós temos o título da pasta da matéria Teologia Sistemática que estamos estudando, que é Cristologia, que, como eu sempre explico, é uma palavra grega composta, onde Cristo vem do grego Christos, né, que aponta para Jesus, o prometido e o ungido de Deus, e logia, que vem de logos, que é conhecimento. Logo, cristologia é conhecimento do Cristo ou a doutrina do Cristo. E doutrina sabemos que é um conjunto de conhecimento. Então, se você quer saber alguma coisa sobre alguma personagem na Bíblia, etc. e tal, pergunte à Bíblia, examine a Bíblia, porque é a Bíblia quem vai lhe dizer, né, alguma coisa sobre essa pessoa, coisa ou circunstância que você deseja estudar, tá ok? Muito bem, vamos avançar, né? Nós temos aí esse segundo slide, a doutrina de Cristo. Nós temos o esboço geral. Já estudamos aqui a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, e hoje estaremos estudando ou dando continuidade ao estudo da obra de Cristo. Já estudamos sua morte, sua ressurreição, e hoje estudaremos sobre sua ascensão, ou sobre a sua subida aos céus, a sua volta, o seu retorno aos céus, depois de 33 anos e meio aqui vivendo como ser humano, ok? Jesus morre, ressuscita, se despede dos seus discípulos e ascende aos céus, e aí se dá a sua ascensão, tá ok? Muito bem. Aí está o esboço específico. O que é que vamos estudar especificamente na ascensão, sobre a ascensão de Jesus? Temos aí ponto 3, sua ascensão. Letra A, vamos estudar sobre o Cristo celestial. Jesus hoje não está mais em um corpo humano, está em um corpo glorificado, lá nos céus, à direita do Deus Pai. B, o Cristo exaltado. Jesus ele foi recebido com louvor, ovacionado quando chegou lá nos céus, porque cumpriu sua missão perfeitamente. Letra C, o Cristo soberano. Jesus está acima de tudo e de todos, porque ninguém nunca fez e nem nunca fará a obra que o Cristo realizou, dentre outras aqui na terra. Não é? Letra C, e agora letra D, o Cristo que prepara o caminho. Da mesma forma que João o Batista, o seu primo, seu meio primo, foi o seu precursor aqui na terra, Jesus é agora também o nosso precursor, foi preparar lugar para nós lá nas mansões celestiais, ok? Muito bem. Letra E, o Cristo intercessor. Então, aquele que intercede é aquele que se coloca entre duas pessoas, vamos colocar assim, não é? O intercessor é aquele que defende alguém, se coloca à frente da pessoa a quem defende para dar testemunho dessa pessoa para uma outra pessoa. Letra F, o Cristo onipotente. Onipotente é todo-poderoso. Jesus agora, ele não tem mais nenhuma limitação. Enquanto homem, ele tinha algumas limitações, não é? Por exemplo, ele não poderia ser onipresente, não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, hoje, enquanto Jesus ressurreto, com um corpo celestial, ele volta a ser onipresente e volta realmente a ser como era antes de chegar aqui na Terra, não é? Porque enquanto homem ele ficou, de certa forma, limitado. Letra F e letra G. Conclusão, os valores da ascensão. Ok? Os valores, a importância do fato de que Jesus Cristo subiu aos céus. Por que a sua ascensão, a sua subida, o seu retorno ao terceiro céu foi tão importante e está sendo tão importante? Amém? Vamos lá. E aí essa gravura muito bonita, onde o autor da gravura ele retrata o momento em que Jesus, no Monte das Oliveiras, diante dos seus 11 discípulos, né, Judas já havia se suicidado nessa ocasião, é possível que não fosse só 11, mas existissem outras pessoas além daqueles que se tornaram apóstolos, e ele ali, diante dos seus discípulos também, assessorado por anjos, ele tem a última reunião oficial com seus 11 talmidim, se despede deles, deixando a chamada grande comissão, que está em Mateus 28, 19 e 20, e ele ascendeu aos céus dizendo, né, deixando a última ordem e a principal ordem da igreja,
é a nossa missão. Ele se despediu dizendo, portanto, ide, ou seja, a ide está no imperativo, é uma ordem. Portanto, ide, vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que maravilha. Então ele ascendeu aos céus, foi recebido nos céus, está à direita do Pai intercedendo por nós e preparando, na verdade, as mansões celestiais, a fim de que um dia nos juntemos a ele. Assim como ele ascendeu aos céus ali diante dos seus talmidim, dos seus discípulos, um dia ele voltará e nós também ascenderemos como ele, com corpos glorificados, para as bodas do Cordeiro, para a ocasião das bodas do Cordeiro, quando tomaremos aquela ceia que ele prometeu aos seus 12 talmidim, na ocasião da última ceia, que ele falou que só voltaria a tomar a ceia quando fosse na verdadeira ceia, a ceia lá nos céus, na festa de bodas, né? Quando ele se tornará esposo nosso, que somos, no momento, a sua noiva. Tá ok? Vamos lá. Bem, eu quero introduzir o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte: os evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento dão testemunho da ascensão de Cristo. Qual o significado desse fato histórico? Quais as doutrinas que nele se baseiam? Quais seus valores práticos? A ascensão ensina que nosso mestre, a ascensão ensina o que nosso mestre é. Amém? Então, muito bem. Então, percebemos que nos evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas do Novo Testamento, nós percebemos que há relatos sobre a ascensão do Cristo, né? Mas temos, por exemplo, o Hebreus, a carta aos Hebreus e o livro do Apocalipse, a Revelação, que ali já fala do Cristo ressurreto, ok? Já mostra o Cristo, o aspectos do ministério do Cristo já como sumo sacerdote dos sumos sacerdotes à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então vocês já perceberam aí que o nosso estudo hoje, como sempre, muito substancioso e aprenderemos bastante, não é? Aprendendo desta forma, no step by step, no passo a passo, fica melhor de nós organizarmos os principais acontecimentos bíblicos na nossa cabeça e dessa maneira é melhor para poder a gente compreender o Evangelho e até para compartilhá-lo para as pessoas que também têm dúvidas e sempre nos perguntam sobre alguma coisa sobre a palavra de Deus, tá bom? Muito bem, vamos continuar? Vamos lá, vamos avançar. Próximo slide. Ponto 3, sua ascensão, é o terceiro tópico, né, que nós estamos estudando hoje. Letra A, o Cristo celestial. Celestial sabemos que se refere às coisas do céu, aquilo que vem do céu, que é do céu. Então, o Cristo celestial, ou Cristo do céu. Não estamos falando mais do Cristo aqui na terra, mas do Cristo lá nos céus, onde agora intercede por nós. E a Meyer Pirman fala assim: a ascensão vem a ser a linha divisória entre dois períodos da vida de Cristo. Do nascimento até a ressurreição, ele é o Cristo da história humana, aquele que viveu uma vida humana perfeita sob condições terrenas. Desde a ascensão, ele é o Cristo da experiência espiritual, que vive no céu e tem contato com os homens por meio do Espírito Santo. Amém? Então, percebemos aí que a sua ascensão realmente marca dois momentos. O fim do momento em que ele atuou como o Navi, o profeta, aqui sobre a face da terra, e o início do seu segundo ministério, que é de sumo sacerdote, intercedendo por nós à direita do Pai, ok? E por fim, ele executará, colocará em prática o seu ministério, né? Voltará a executar o seu ministério como rei, ok? Como rei definitivamente, né? Então ele foi profeta, está como sacerdote, mas retornará como rei para a glória de Deus Pai. Então vamos lá, vamos avançar. Então nós temos agora essa gravura, né? Jesus no santuário celestial. É claro que lá nos céus, né? Lá onde Cristo está agora à direita do Pai, não existe uma arca da aliança. Sabemos que a arca da aliança ela existiu aqui na terra, lá em Israel, e representava a presença de Deus, não é? Então, uma arca feita de madeira,
madeira de acácia, se eu não me engano, recoberta de ouro, e a tampa, o propiciatório, feito de ouro puro, batido, com aqueles 2 querubins, e ali dentro nós tínhamos ali as 2 tábuas da lei, com o decálogo, os 10 mandamentos, também uma porção do maná que caíra dos céus, e a vara de Arão, que havia florescido, dando provas de que Deus queria que realmente Arão continuasse como o sumo sacerdote de Israel. E essa arca aqui na terra era um símbolo da presença do Deus Todo-Poderoso. Logo lá, no santuário celestial verdadeiro, penso que não existe essa arca, porque o próprio Deus está lá sentado e o Senhor Jesus à sua direita. O Deus Pai assentado e o Deus Filho agora à sua direita, porque o Espírito Santo agora está aqui dentro de nós e em volta de nós. Amém? Muito bem. Mas é só uma gravura para que entendamos que o Cristo agora está como sumo sacerdote lá nos céus, intercedendo por nós. Está como nosso paráclito. Cristo falou, olha, eu irei, mas deixarei halos paracletos, ou seja, eu irei, mas deixarei outro consolador. Vocês terão um consolador aqui dentro de vocês e com vocês, e um outro consolador lá à direita do Pai, ou seja, um advogado aqui na terra e outro lá nos céus. Não é? 2 consoladores, 2 advogados. Por isso que ele fala, irei, mas deixarei outro, halos, outro da mesma substância, paracletos, advogado, conselheiro, não é? Muito bem. Vamos avançar. A doutrina de Cristo ainda, sua ascensão. O Cristo exaltado, ou o Cristo exaltado. Cristo, ele foi exaltado. Exaltado significa que ele recebeu uma posição de honra, não é? Então, letra B, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, honrado. Glorificado não, honrado, não é? Ovacionado. Cristo entrou na presença do Pai por sua própria vontade e direito, segundo o que o apóstolo Paulo nos diz na sua cartinha aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, ocasião em que Paulo estava, segundo os estudiosos, em Roma, preso, aguardando a sua execução, mas ainda assim preso e prestes a morrer decapitado. Ele escreve uma cartinha para os Efésios, e nessa porção específica o apóstolo Paulo diz, por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, aí agora faz uma ressalva, ele subiu, ou seja, Paulo chama a atenção dessa expressão, ele subiu. Ora, isto, essa expressão, ele subiu, aí ele volta a comentar, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Ele pergunta, ora isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Então Paulo está afirmando que Cristo, antes de ascender aos céus, ele foi às partes mais baixas da terra. Versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, em uma das suas cartas, ele vai falar que existem vários céus, inclusive o terceiro céu, o céu dos céus, não é? Que é onde Deus está, porque existem céus aqui, existe o céu, a atmosfera que a gente vê, existe estratosfera, toposfera, se eu não me engano, são outros níveis, mas existe o céu não lugar, né? Aquele lugar onde Deus está, onde nós iremos para celebrar as bodas, e depois de lá virá a Nova Jerusalém Celestial, onde moraremos depois que se inaugurar o estado eterno. Então, Paulo aí está falando sobre o Cristo exaltado, não é? Que ele subiu e ele foi recebido, ovacionado por ter cumprido bem o seu ministério aqui na terra. Então, que maravilha. Então, Jesus, ele estava na glória, ele percebeu que os homens precisavam realmente do seu sacrifício para que os próprios homens fossem salvos, e ele submete-se a vir aqui a viver como homem, e ele começa a sua obra de profeta, não é? Com 30 anos, até 33 anos e meio, ele exerceu o seu ministério profético, e depois ele morre, ressuscita, apresenta-se a mais de 500 testemunhas, e depois ascende aos céus, entra na glória, e quando ele chega lá, quando ele está ali adentrando os portões da Nova Jerusalém Celestial, posso eu imaginar as pessoas ali, não é? Os seres angelicais, os seres espirituais, não com mantos e palmas e nem com a hipocrisia daqueles que o receberam na entrada de Jerusalém, da Jerusalém terrena, eles o recebem ovacionado, glorificado, exaltado, por ter cumprido o seu ministério perfeitamente. Viveu 33 anos e meio e morreu sem nunca ter pecado nem em pensamento. Não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chegou lá exaltado. Não é? Deus Pai, os 24 anciãos,
os 4 seres viventes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres angelicais, todos o receberam ovacionando, porque Jesus ele não teve falhas no seu primeiro ministério, que foi o profético. Muito bem. Vamos avançar, né? A sua ascensão ainda, o Cristo exaltado ainda. O Pai o exaltou em recompensa por sua obediência até a morte. Segundo o que está em Atos, capítulo 1, versículo 2, e o doutor Lucas, que era médico contemporâneo do apóstolo Paulo, escreveu, não é, o Evangelho de Lucas e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele agora vai falar isso aí nessa porção do livro dos Atos dos Apóstolos. O versículo 2 diz assim: até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então Jesus ele deixou ordens para os seus apóstolos, inclusive aquela de fazer discípulos antes de ascender. Ascendeu aos céus, desapareceu diante dos seus olhos. E por quê? Porque ele foi levado para cima, como está aí no texto, depois de haver dado mandamento. Então, ele subiu exatamente para isso. Ele subiu para ser exaltado. Exaltado. Deus o honrou, porque ele cumpriu com a sua parte. Se Cristo tivesse falhado em sua missão, coitados de nós. Mas glória a Deus que ele cumpriu sua missão e nós somos salvos para a glória de Deus. Muito bem, vamos avançar aqui. Meyer Pirman cita o Dr. Sweat, enfim, né? E diz assim, abre aspas, nada se faz nesse grandioso mundo desconhecido, que chamamos o céu, sem sua iniciativa, direção e autoridade determinativa. Isso aqui se referindo a Jesus. Processos incompreensíveis à nossa mente realizam-se no outro lado do véu por meios divinos igualmente incompreensíveis. Basta que a igreja compreenda que tudo que se opera ali é feito pela autoridade de seu Senhor. Glória a Deus. E quem é o nosso Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Existem coisas que nós compreendemos com relação à graça de Deus para nós. Mas existem aspectos que não compreenderemos aqui, nessa vida, nesse invólucro humano perecível. Só compreenderemos quando estivermos realmente no estado eterno, face a face com o leão da tribo de Judá, para fazermos perguntas a ele, que somente ele poderá nos responder perfeitamente. Você entende isto? E olha, como eu anseio por esse dia. Eu creio que você também. É por isso que sempre falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para que possamos estar assim na glória, vivendo uma nova vida, sem dor, sem sofrimento, sem deficiências e limitações, com o próprio Jesus reinando no meio de nós. Vai ser algo maravilhoso. Eu realmente desejo estar lá, sei que vou estar por graça, não por merecimento, e o meu desejo é que todos nós lá estejamos na presença do Senhor para todo sempre. Amém, amados? Muito bem. Vamos lá. Então, olha aí, olha. Falei sobre os seres angelicais espirituais que o receberam na glória, né? Olha os 24 anciãos aí, né? Então, os 24 anciãos, eles se prostraram diante do Cristo, quando ele se apresentou nos céus, né? Então, ali, aqueles homens ali prostrados representam os 24 anciãos, e essa luz aí, essa luminosidade do lado direito aí do slide, representa a presença do Cristo, né? Que, quando voltar, vai ofuscar a luz do sol, tamanho o poder da sua luminosidade, da sua glória. E aí estão os 24 anciãos se prostrando e reverenciando o Cristo que cumpriu o seu ministério profético com perfeição e sem pecado, sem mancha, sem mácula e sem rugas. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar então. A letra C, o Cristo soberano. A soberania aponta para lugar de honra, não é? Ou seja, o Cristo, ele é soberano hoje. Por quê? Porque ele fez o que ninguém fez e nem fará. Em primeiro lugar, despojou-se da sua glória para viver como homem. E mesmo vivendo como homem, não pecou. Tá? E é por isso que ele hoje é soberano. Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome. Nome na cultura judaica, a depender do contexto, aponta para a própria pessoa. Então, na verdade, ele é uma pessoa que está acima de qualquer outra pessoa. Porque Jesus Cristo, ele é perfeito. Foi, é e sempre será. E aí continuamos a leitura. Todas as autoridades do mundo invisível, tanto como as do mundo dos homens, estão sob seu domínio. Segundo
o que o apóstolo Paulo escreve em uma das suas 13 cartinhas, especificamente escrevendo aos cristãos da cidade de Filipos, no capítulo 2, versículos 10 e 11. E assim o apóstolo Paulo ele registra: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que maravilha! Então o próprio apóstolo Paulo atesta e ratifica o que falamos, que o Senhor Jesus ele foi recebido gostoso nos céus e recebeu todo o poder, não é? Toda a honra e toda a glória, toda a autoridade. E o próprio Jesus falou: olha, o Pai me deu toda a autoridade, todo o poder e toda a autoridade. E toda essa autoridade, esse poder eu dou à minha igreja, o meu corpo aqui na terra. Tá? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos avançar. Próximo slide. Ainda falando sobre o Cristo soberano. Né? Essa autoridade se manifesta de duas maneiras. Exercendo autoridade sobre os membros da igreja. Paulo usou a revelação matrimonial como ilustração da relação entre Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo lá aos cristãos da cidade de Éfeso, capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo registra: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, a soberania de Cristo manifesta-se no fato de que ele tem autoridade sobre nós. Tá bom? Aí diz que Cristo é a cabeça da igreja. Então, a ênfase aí da autoridade do Cristo está na sua soberania, na sua superioridade. Você entende? Então, ele é soberano, ele está sobre nós. É ele que nos comanda, não é? Porque ele está sobre nós, ele é nossa cabeça. A gente sabe que temos 5 sentidos. Dos 5 sentidos, 4 sentidos estão na cabeça. Visão, audição, olfato, paladar, não é? Estão na cabeça que está o cérebro. E a cabeça é a principal parte do corpo. Não é? O corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. A principal parte dessas é a cabeça. Por isso que Cristo é metaforicamente comparado à cabeça pelo apóstolo Paulo. Ele é o principal. Sem ele não existimos. Tá certo? O único dos 5 sentidos que está no corpo é o tato. Porque Deus se faz sentir, não é? Ou as pessoas se sentem tocadas e abençoadas por Deus por meio das minhas mãos e das suas mãos, que são as mãos do Cristo aqui na terra, a sua igreja. Você entende isto? Muito bem. Então, nós temos aí essa passagem bonita que exalta a soberania do Cristo, dizendo que ele é superior a nós. Ok? Ainda falando sobre o Cristo soberano. Ponto 2. A soberania dele também é demonstrada a partir disso aí, olha, ponto 2. Servindo a igreja como sua fonte de vida e poder. Que maravilha, né? Jesus é soberano porque está sobre nós, mas ele também, apesar de soberano, ele nos serve. Os deuses inventados pela imaginação humana são deuses, como eu já falei aqui em outras ocasiões, são deuses melindrosos, infantis, não é? Desequilibrados, iracundos, ciumentos, invejosos, mas nós temos um Deus extremamente humilde, que se vestiu de homem e veio viver entre nós, os seres humanos. Que Deus maravilhoso, não é? Ainda bem que Deus é equilibrado perfeitamente. A pessoa, Deus com acesso de raiva e de ira, o que é que ele poderia fazer comigo, com você, nos momentos em que nós solicitamos da sua tolerância? E aí a gente lê o seguinte: o que a videira é para a vara, o que a cabeça é para o corpo, assim é o Cristo vivo para a sua igreja. E mais uma vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Colossos, no capítulo 2, no versículo 19, o apóstolo Paulo ele diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras. O que é que a cabeça faz com relação ao corpo? Provê e organiza. Isso é servir. A cabeça ela está em um lugar realmente de preponderância, mas ela ao mesmo tempo serve. Vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então Jesus ele é soberano porque está acima de nós, mas ao mesmo tempo, em meio a essa soberania, ele é servo. Ele nos serve. É o Deus que se vestiu de homem e morreu pela humanidade. Não é?
Não existe nenhuma outra manifestação de amor maior do que esta. Ainda que um homem morra por uma outra pessoa, não se compara ao sacrifício do Cristo, porque o sacrifício do Cristo foi o sacrifício de Deus e não de um homem qualquer. Você entende? Muito bem. Vamos avançar. Nós temos essas duas gravuras aí muito belas, não é? Ali nós temos, na verdade, uma videira, nós temos uma plantação de videiras, na verdade, né? Nós temos uma plantação de uvas, ok? Nós temos ali, no lado esquerdo acima, uma plantação de uvas, e ali serve para poder a gente lembrar daquela passagem que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Então Jesus é a videira, ele é o caule, e nós somos os ramos que se alimentam da seiva que vem por esse caule. Então Jesus é o principal. E se nós não estivermos ligados a ele, não estivermos recebendo a seiva da unção, não podemos ficar de pés espiritualmente falando. E do lado direito abaixo, nós temos ali mais uma vez uma demonstração da soberania de Deus como o noivo, o leão da tribo de Judá, o noivo que vem buscar a sua noiva. Então do lado esquerdo em cima é a soberania que serve. E do lado direito embaixo é a soberania que realmente aponta para o fato de que ele está sobre nós, acima de nós, inigualável, né, para a glória do seu próprio nome. Amém, queridos? Espero que você esteja aí compreendendo bastante o que estamos tentando assim compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. O Cristo que prepara o caminho, é o Cristo precursor. Vamos vir aqui que da mesma forma que João Batista preparou o caminho para que o Cristo humano começasse seu ministério público, o próprio Cristo agora está fazendo um papel similar ao de João Batista, só que para nós, preparando o caminho para a nossa chegada à glória eterna. E aí diz assim: a separação entre Cristo e sua igreja na terra, separação ocasionada pela ascensão, não é permanente, ou seja, não vai durar para sempre. Ele subiu como um precursor a preparar o caminho para aqueles que o seguem. Ele falou: olha, vou preparar-vos um lugar. Cristo falou isso, não é? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vamos ver aqui logo adiante. Ok? Então ele diz: ele subiu como um precursor a preparar o caminho para aqueles que o seguem. Como João preparou o caminho para Cristo, assim também o Cristo glorificado prepara o caminho para a igreja. João, capítulo 12, versículo 26, o apóstolo João, ele vai registrar o seguinte, né? Palavra de Cristo: se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Então o que é que Jesus ele foi fazer depois da sua ascensão? Jesus foi agora descansar? Não, ele continua trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha, ele não para, ele trabalha em nosso favor. Já pensou? Olha que hermenêutica diferente. Não é? Existe essa nuance na atitude de Deus para conosco. Deus, ele trabalha para nós. Já pensou Deus como seu funcionário? Ele trabalha para nós. Que Deus humilde, né? Ele trabalha em nosso favor. E Jesus, ele trabalhava antes de vir à terra, passou por aqui, trabalhou duro, e agora que ascendeu aos céus, continua trabalhando. E em nosso favor, ok? E uma das coisas que ele faz é procurar reter-se ao máximo nos céus, porque a aparente demora da vinda de Cristo, na verdade, é a oportunidade que ele está dando para que aqueles que ainda não conheceram, conheçam. Ouçam seu evangelho, se tornem seus seguidores, tenham seus nomes escritos no livro da vida, para que na ocasião do arrebatamento da igreja, essas pessoas também possam ascender para a glória do nome de Deus. Vamos lá, né? Próximo slide. Então aí está Jesus como precursor, não é? A gente vê aí João Batista, seu meio primo, porque é meio primo, porque Jesus foi realmente filho de Maria, saiu do útero de Maria, mas não teve a participação de José, não é? Então a gente chama de meio primo. Então Jesus está aí com seu primo, meio primo João Batista. João Batista foi o precursor do Cristo, preparou o caminho para que Cristo chegasse. E Cristo agora está à direita de Deus, preparando o caminho para receber a sua igreja, que sou eu e você, e todos aqueles que já fizeram aliança com Cristo, tá bom? Que têm lutado para permanecer em santidade, apesar das nossas deficiências, que são muitas, não é verdade? Mas ainda bem que Deus nos ama e nos usa apesar de nós. Glória a Deus por isso. Vamos avançar, queridos? Aí é João Batista com Jesus no Rio Jordão, na ocasião do seu batismo. O Cristo intercessor. Então, o que é interceder? Se colocar entre. Então, você vai num tribunal, você vê ali o juiz, você tem ali o réu,
e você tem o advogado de defesa. Quem é o advogado de defesa? É o intercessor. O juiz de um lado, querendo saber a verdade para saber se absolve ou se condena, não é? Do outro lado, o réu, e no meio, entre o juiz e o réu, o advogado tentando defender o seu cliente. Então, Cristo, ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado. Ele está lá ele está entre Deus e nós, tá? Intercedendo por nós. É o nosso advogado, é o nosso consolador também. A intercessão, paráclito, é um ministério ou serviço importante do Cristo glorificado. Um intercessor diz alguma coisa a favor da pessoa pela qual se interessa. Segundo o que está lá em Romanos, capítulo 8, 34, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes ali da cidade de Roma, ele vai dizer, está registrado aí, quem os condenará, se referindo àqueles que se tornaram discípulos de Cristo? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é mais um aspecto do trabalho do Cristo lá nos céus em nosso favor. Ele é nosso advogado, ele está intercedendo por nós. Mesmo quando erramos e mesmo quando Satanás chega lá com essas provas de acusação, tentando conseguir legalidade sobre nossas vidas para poder nos levar para o inferno com ele futuramente. Então Cristo, mais uma vez, se levanta e intercede por nós. Agora, é claro que é importante que façamos a nossa parte, não é? A Bíblia diz o que aquele que encobre suas transgressões não prosperará. Porque se você peca e você não se arrepende, não confessa e não busca deixar aquele pecado com a ajuda do Espírito Santo, então se você não faz essa parte que cabe a você, o Cristo automaticamente, ele fica, de certa forma, impossibilitado, entre aspas, de lhe defender, porque para que você de fato seja defendido, você precisa, diante de cada deficiência sua, reconhecer que errou e pedir perdão. Tá ok? Então, se você erra e você permite que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo, então automaticamente você se arrepende, você confessa e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo você deixa. Então, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Por quê? Porque é necessário reconhecer que errou e confessar e pedir perdão. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Então, Jesus é o nosso advogado e ele conta conosco nesse sentido, de que se errarmos, confessemos, assumamos e peçamos perdão para que ele possa, enfim, fazer a sua parte por nós. Então, se nós pecamos, mas nós pedimos perdão, Jesus automaticamente se levanta e fala, Pai, ele realmente errou, mas está pedindo perdão. E eu quero lembrar ao Senhor que eu morri por ele. Olha aqui as marcas nas minhas mãos, as marcas nos meus pés, a marca no meu lado, as marcas nas minhas frontes, as marcas nas minhas costas. Lembra, Senhor, que eu morri por eles. E aí Deus, por causa da intercessão do Senhor Jesus Cristo, não é porque ele atua como nosso advogado, Deus fala para Satanás, olha meu amigo, você não tem nenhuma legalidade sobre ele. Além dele ter se arrependido pelo que fez, realmente o meu filho morreu para salvá-lo. E aí Satanás fica sem argumento para poder lhe acusar. Amém, amados? Muito bem. Vamos avançar. Então aí, esse slide bonito, essa gravura bonita, e que revela Jesus como nosso intercessor, como nosso advogado. Seremos julgados por quem? Pela palavra de Deus. Olha lá, o anjo segurando o livro da lei. É pela lei que seremos julgados, não é verdade? De um lado a lei, do outro lado o homem representando a humanidade, e no centro quem? Jesus. Veja a sombra dele lá atrás, se não lembra a cruz, não é? Então Jesus morreu na cruz, mas ascendeu aos céus, intercede por nós como nosso advogado, e sempre que nós fazemos alguma coisa que vai de encontro à lei de Deus, que está resumida ali nos 10 mandamentos, não é? Então isso entristece o coração de Deus. Aí Jesus precisa agora contar com a nossa parte, que é reconhecer que erramos, a fim de que ele possa fazer o papel dele, nos absolvendo, tá? E mostrando as suas marcas que foram feitas em nosso favor. Tá ok? Muito bem. Tá dando para entender aí? O que é que Cristo, como Cristo ascendeu aos céus e como ele foi recebido e o que ele está fazendo lá agora? Jesus não está lá de boa, não é? Assistindo lá uma programação legal, olhando para a gente aqui de vez em quando. Não, Jesus ele está lá trabalhando por mim e por você. Amém? Muito bem. Vamos avançar. O Cristo onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto estava na terra, Cristo necessariamente limitava-se a estar em um lugar de cada vez. A ascensão ao trono de Deus deu-lhe não somente onipotência, mas também onipresença.
cumprindo-se assim a promessa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 28, 20. Não é? Mateus, ele registra essas palavras de Jesus. Por que Jesus hoje é onipresente? Porque ele não está mais limitado a um corpo físico, ok? Ele já está agora com o corpo glorificado e voltou a ser onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui no estúdio comigo e aí do outro lado da tela com você. Amém? Muito bem. Já estou assim encerrando. Jesus onipresente. Olha que lindo, não é? Então agora ele não está mais limitado, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora a conclusão. Os valores da ascensão. Um incentivo à santidade, segundo o que está em Colossenses 3, de 1 a 4. Se Jesus está agora ressurreto lá, ao lado de Deus, isso é incentivo para que nos santifiquemos, porque um dia ele voltará para nos buscar. 2, o reconhecimento da igreja como organismo sobrenatural. Ou seja, o líder da igreja não é um homem qualquer, mas é o próprio Deus. 3, a atitude correta para com o mundo e as coisas do mundo, abre aspas, mas a nossa cidade, literalmente cidadania, está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Segundo o que está em Filipenses 3:20, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes de Filipos. Ponto 4. Um profundo sentimento de responsabilidade pessoal. Romanos 14, de 7 a 9. É uma grande responsabilidade estarmos agora representando como pequenos cristos aqui na terra. E 5, a bendita e alegre esperança de seu regresso. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. João 14, 3, palavra de Cristo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Amém, amados? Nosso próximo estudo, a expiação. Ou seja, expiar significa pagar uma dívida. E vamos ver como foi que Deus pagou a dívida pelos nossos pecados, ela profetizada no Antigo e, consequentemente, praticada no Novo Testamento. Vamos estudar isso aí e certamente Deus vai falar conosco copiosamente em nome de Jesus. Amém? Já estamos encerrando aqui o nosso programa. Vamos orar em nome de Jesus? Deus amado, obrigado por mais um programa Abba Pai aqui na TV Monte Sião. Obrigado pelas pessoas que se dispuseram a ouvir este estudo e espero que elas estejam sendo alimentadas racionalmente e sobrenaturalmente pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, Pai. Salva, cura e liberta por meio desta TV, deste programa, para a glória do Teu nome. Eu abençoo esta pessoa e profetizo as bênçãos do Senhor para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos à bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou indo, mas como sempre falo, na esperança de que na próxima ocasião, querendo Deus, estejamos juntos, tá bom? Mas nunca esqueça, Deus sempre está no controle, ainda que nós não estejamos. Tchau, tchau.